Oi, eu sou o Alejandro e recentemente eu tava pensando em algumas coisas aleatórias. E uma dessas coisas aleatórias que eu pensei se chama Filhos da Paz. Tá, mas do que se trata essa novela Globo aí, mano? E como o próprio título sugere, Filhos da Paz vão se tratar de pessoas que nasceram para a paz. Mas não vai se tratar de protagonistas que vão vencer tudo com poderzinho místico, amigos ou roteiro. Eu queria algo mais relacionado à história. E foi pensando nisso que eu resolvi trazer os tratados de paz da história como sendo os protagonistas. Existem 8 tratados de paz, e o primeiro deles foi Kadesh. O Tratado de Kadesh foi assinado pelo Império Hitita e pelo Egito, em meados de 1200 a.C. Na história que pensei, a cidade onde foi assinado o tratado estava sem nome, e no mesmo dia que o tratado foi assinado naquela cidade sem nome, o filho do imperador Hitita nasceu, e o nome dele era Kadesh, e assim, em homenagem ao filho do imperador Hitita, a cidade foi nomeada de Kadesh. Esse filho do imperador Hitita foi apelidado de Criança da Paz, e governou o Império Hitita até ele colapsar 80 anos depois. Esse foi um breve resumo de um dos personagens, mas eu tinha outra ideia para ele. Mas eu vou contar isso depois. E outra Criança da Paz viria a nascer em 1889 na Alemanha, e o seu nome é Versalhes. Se você lembra bem da história, sabe que o Tratado de Versalhes foi pós Primeira Grande Guerra. E sabe também que a data do tratado não bate com o nascimento de Versalhes. E eu também vou explicar isso depois. Versalhes cresceria na Alemanha e lutaria na Primeira Grande Guerra como soldado alemão. E por lutar na guerra, ao lado que perdeu, Versalhes ficaria horrorizado com a guerra e com as suas consequências, o que fez ele jurar para si mesmo que traria a paz. E caso você não lembre, um homem tirou a Alemanha do buraco. E esse homem foi ninguém mais, ninguém menos que Adolf. E eu não posso falar o segundo nome dele aqui, porque senão dá ruim. Adolf foi desrespeitando o tratado e transformando a Alemanha em uma potência. E Versalhes, já sabendo que Adolf conseguiria tomar o poder da Alemanha, se infiltrou no partido nazi. E quando Adolf se tornou chanceler da Alemanha, Versalhes era um homem de grande influência em meio ao partido. Versalhes, que já viu o futuro onde haveria outra grande guerra, começou a tentar influenciar as escolhas de Adolf para amenizar as consequências dela. Ele sabia que a Alemanha era muito poderosa e que para vencê-la precisava tirar poder dela. Ele tinha 3 cartas na manga para derrotar a Alemanha, e essas 3 cartas na manga eram o orgulho de Adolf, o general Inverno e o seu dia D. Usando o orgulho de Adolf contra ele mesmo, Versalhes conseguiu induzi-lo a tomar a União Soviética, e assim ser derrotado pelo seu orgulho e também pelo General Inverno. Enquanto isso estava em andamento, Versalhes contactou os aliados, e junto de Winston Churchill e todos eles, Versalhes criou o Dia D. E em meio a todo o planejamento do Dia D, Versalhes pediu para que os aliados nunca contassem quem ele foi e o que ele fez. E por ser quase o braço direito de Adolf, ele morreu junto de Adolf naquele bunker. E esse foi o resumo da história de Versalhes. Existem outras coisas que eu queria adicionar a essa história, e uma dessas ideias entrou em contradição, pois era a criação de uma mitologia para essas crianças da paz. O problema dessa ideia é que ela já é meio batida, é meio clichê, porque toda grande história sempre tem algo místico envolvendo os personagens. E como eu disse, eu não quero isso. E como você deve ter notado, o background de Versalhes é bem mais detalhado do que o de Kadesh. Sai, passarinho! Ah! Parou de cantar? Aí, parou de cantar. Não, maldito! Nossa, cara, que raiva. Eu preciso postar esse vídeo hoje, passarinho, por favor. De coração. Te dou uma piche depois. Aí, parou de cantar. Parou de cantar? Parou. Eu tive 2 ideias para Kadesh, e uma delas se liga com a da mitologia, pois a história de Kadesh seria algo bem mais contado do que escrito, entende? Algo como a mitologia nórdica. A mitologia nórdica é muito mais falada do que escrita. E a outra ideia que eu tive para Kadesh foi algo mais parecido com Versalhes. Ele não ser necessariamente ligado com o tratado, só ter o nome e ser considerado uma criança da paz. E nessa ideia, Kadesh seria filho de Cleópatra com Júlio César. Se você lembra bem da história, sabe que Cleópatra seduziu Júlio César. E Kadesh nasceria a partir desse ponto. E eu acho que seria até bem mais interessante para Kadesh um arco mais político e menos de guerra. E nenhuma dessas ideias é descartável, pois todas poderiam encaixar facilmente. Mas enfim, isso foi só uma coisa que eu pensei.